Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre. Programa esse que é uma realização da Sociedade do Pensamento Livre e conta com o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. O ouvinte tem algumas perguntas e nos diz o seguinte: depois de ler o seu livro, vivemos num tempo de descrença, penso eu. O Brasil está em crise, má administração, problemas, faltas, erros, corrupção, enfim. Muitas coisas acabam abalando a cabeça da gente. Somos seres culturais, não viemos do nada. Temos um nome, sobrenome, uma história, uma família, religião. Perguntas. Por que hoje as pessoas estão mudando tanto de religião? Segundo, e a Sociedade do Pensamento Livre tem base em quê? Qual a fundamentação? Terceiro, diante das reuniões da Sociedade do Pensamento Livre, quando lê uma citação bíblica nos tempos atuais, como interpreta? Já ouvi na Rádio Cidade, lendo a oração de São Francisco e achei interessante. Quando a gente fala em livre, liga-se à liberdade. Você acha mesmo que somos livres? Mesmo no pensamento? No seu livro, capítulo 1, tudo está na mente. Deus, espírito, alma, consciente, subconsciente, real, ilusório. Tudo está na mente. Como explica essa citação? Penso que, além de descrentes, estamos confusos. Uma pergunta. Quem revê o dia, faz uma viagem para dentro de si, consegue, segundo a introspecção, se alinhar com uma vida mais realizada e sem conflitos? Então vamos tentar aqui por parte dar respostas a estas indagações. Primeiro, por que hoje as pessoas estão mudando tanto de religião? É interessante, né? Eu não diria que isso é algo novo. Eu acho que isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Desde que Martinho Lutero dividiu o cristianismo, que isso vem ocorrendo, né? Mais tarde, anteriormente, quando o islamismo também se instalou e assim por diante. Enfim, as pessoas vêm tentando na vida buscar soluções para suas próprias vidas, consequentemente elas buscam experiências, né? E às vezes experiências novas, e eu acho que fazem muito bem, né? Porque eu penso que a vida, como já coloquei aqui, é muito similar a uma empresa. Se você não faz uma avaliação, né, de como está a sua vida, de que efeito tem aquilo que você pratica na sua vida, se houve alguma melhora, se não houve melhora, e se você não admite isso com senso de realidade e não busca alternativas novas, você vai permanecer na mesmice. Então eu acho que essa alternância de busca, para mim, eu vejo isso como algo natural e muitas vezes até inteligente. É o sentido de a pessoa realmente buscar uma resposta às suas necessidades pessoais, não é? Que às vezes ela não encontrou nesta ou naquela religião, na religião que ela nasceu, enfim. Então eu vejo que isso é algo natural, não é? E isso faz parte da dinâmica da vida, né? E não seria só na religião, isso vale para as relações, não é? O jovem, quando está namorando, às vezes o relacionamento não dá certo, ele tenta outro e outro, até que algo diga que é esse o caminho mais correto. Isso vale para a vida profissional, não é? Às vezes você se forma em alguma coisa e depois não se sente bem executando aquela profissão, e aí você faz novos cursos, enfim, e tenta se situar. Então a vida é um eterno situar-se. E acho que as pessoas que não são acomodadas, realmente elas se questionam. E elas questionam e devem questionar as coisas que fazem, de fato, relacionadas à sua vida. E buscar sempre aquilo que julgar melhor, não é? Então eu não vejo isso como algo ruim ou danoso, sabe? Eu acho isso extremamente saudável. E a Sociedade do Pensamento Livre tem base em quê? Qual a fundamentação? É interessante que você até coloca aqui no início, né, que quando você lê o livro,
achou que nós estamos num momento de descrença, não é verdade? Eu acho que não. Eu acho que o livro, a ideia do livro e a ideia da sociedade do pensamento livre é buscar que cada um faça uma autogestão de si mesmo no sentido de se analisar mesmo, né? De se perguntar sobre as suas verdades. Nós não temos uma verdade pronta, quem quer que seja, né? E um dos aspectos interessantes, porque a sociedade do pensamento livre, ela é de fato eclética, isso não é um discurso vão, não é? Ela tem de fato ateus, ela tem espíritas, ela tem crentes, ela tem cristãos, enfim, não é? Ela é muito eclética, eu diria, não é? Ela tem pessoas que têm religiões afros, não é? E não há nenhum impedimento para isso. No entanto, isto mesmo que você coloca aqui era questionado no início, quer dizer, mas o que é que vai fundamentar, não é? Quantas vezes fomos questionados, mas se não há um Deus, qual é a finalidade disso? Não é? Se não tem um cunho espiritual, de ordem espiritual, qual é a finalidade da sociedade do pensamento livre? E isso, de certa forma, foi um tema que, a princípio, me incomodou de fato. E eu tentei buscar as respostas, e busquei as respostas na introspecção. Eu acredito demais no saber inconsciente humano. E aí eu vou me valer da minha própria experiência, desta cobaia chamado eu, ao longo de mais de 30 anos, e as pessoas mais íntimas, mesmo os sócios pensadores da sociedade do pensamento livre, conhecem a minha trajetória de vida e sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Não é? 30 anos de longas orações, de meditação, de uma vida tremendamente espiritualizada, em busca de quê? De respostas, né? De fundamentação, e aí não para uma vida coletiva, mas para uma vida de uma pessoa que tinha necessidade de respostas, e essa pessoa era eu, né? Então, quando as pessoas colocaram que havia, de certa forma, um vazio na sociedade porque não havia um ser maior, né? Eu tive a graça de, num momento introspectivo, e eu acho a introspecção fantástica, porque quando você se dispõe à prática disciplinada, as respostas surgem e brotam de forma natural, porque elas residem em você. E veio isto que é maravilhoso e que não é um texto, porque é pertinente ao meu ser, e diz: há um ser maior na sociedade do pensamento livre. E esse ser é a vida. Porque se amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, amaremos tudo o que há. E eis que a vida é só o que há. Esta é a fundamentação da sociedade do pensamento livre. Este é o fundamento maior da sociedade do pensamento livre. É a vida, mas não é tão somente a vida humana. Então, para aquele que de fato acredita num Criador, para aquele que não brinca em crença, mas que tem uma crença séria, ele vai perceber que a sociedade do pensamento livre é algo tremendamente sério, porque poucas entidades respeitam tanto a diversidade da vida quanto a sociedade do pensamento livre. Porque o ser maior para a sociedade do pensamento livre é a vida. E aí, você que diz que é Deus, você poderia dizer: Deus é vida. Então se encaixa com você, não é verdade? Se encaixa com a fé de qualquer um, não é verdade? E respeitamos essa diversidade de crença, respeitamos essa diversidade de caminhos que a vida nos apresenta para as soluções individualizadas de cada ser. A sociedade do pensamento livre não é presunção, mas é algo tremendamente contemporâneo, porque realmente ela não se atém a que quer que seja. Pensar livre pressupõe exatamente isto. Não se apegue aos seus pensamentos, mas se coloque na disposição introspectiva do novo. Não do novo que lhe será dito, mas do novo que brota de dentro de você, que nasce em você, que nasce em cada um que se propõe à prática introspectiva disciplinada. E aí eu poderia te dizer que muitos alicerçaram ainda mais a fé que já tinham, que outros fizeram novas opções. E isto
É a demanda pessoal de cada um que dá a resposta. Mas volto a frisar, o que fundamenta a sociedade do pensamento livre é a vida. Por isso dizemos, a sociedade do pensamento livre existe para que possamos sonhar com uma vida melhor em todos os níveis. Porque, como bem colocamos no livro, nós acreditamos que não há espaços vazios. Que a nossa ausência de compreensão é em relação à vida que os ocupam. E na medida que introspectivamente evoluímos, vamos extraindo desse inconsciente do ser, desse saber presente em todo ser, um novo saber. Por que não dizer um novo pensamento? Porque é algo que outrora não se havia manifestado. Daí, pensamento livre. Aí nos coloca, diante das reuniões da sociedade do pensamento livre, quando se lê uma citação bíblica nos tempos atuais, como interpreta? Já ouvi na Rádio Cidade, lendo a oração de São Francisco, e achei interessante. É interessante que essas questões, não é, relacionadas às religiões, eu acho que faria muito bem se todo adepto de uma religião, seja ela qual fosse, procurasse conhecer um pouco a história da sua religião. Não é? Vamos exemplificar, por exemplo, a Bíblia. Como foi escrita a Bíblia? Ah, foi Deus, mas quem transcreveu o enunciado de Deus? Quando isso ocorreu? Se lê, por exemplo, o Velho Testamento inteiro, quais eram os interesses que estavam em jogo ali? E existiam muitos. Não é? Para quem estuda filosofia sabe do que eu estou falando. Não é? Eu não sou um estudioso, eu só estou fazendo citações. Não é? Perceber que as próprias religiões, não é, são algo tremendamente novo no mundo. Outro dia eu dizia que o mundo que nós vivemos, os seres humanos, de um modo geral, né, avançaram muito em alguns aspectos da vida. Basta ver a questão tecnológica, não preciso nem falar. Né? No entanto, em outras coisas parece que ficamos estagnados. E aí me referia a civilizações antigas, como os incas, os maias, enfim. Né? Eu pergunto, o que sobrou, o que ficou reminiscente daquilo, da sua crença, da sua fé, né? Dos indígenas que estão se extinguindo cada vez mais, o que ficou reminiscente de suas crenças? E por que isso? Eu não estou reclamando que isso deva permanecer. A história sim permanece, se registra. No entanto, as coisas evoluem, a forma de crer muda, não é verdade? Porque tudo na vida muda. No entanto, diante de algumas coisas, nós não mudamos. É como se nós não tivéssemos escolhas. Como se nós tivéssemos exposto aquilo e tivéssemos que ficar indefinidamente dentro daquilo. Eu acredito que a dinâmica da vida ao longo do tempo, e é nesse aspecto que eu coloco a sociedade do pensamento livre como algo contemporâneo, porque é um repensar si mesmo, entende? É entender o mundo. Porque se você for buscar nas histórias das religiões, né, das 10 maiores religiões, e um pouco eu estudei inclusive para poder escrever o livro, você há de convir que na verdade na época havia muitos interesses, demandas de reinos daqui, dali, etc. Né, e que foram adequando, e ao longo do tempo então nem se fala. Basta ler Agostinho e outros santos, né, você vai entender do que eu estou falando, por exemplo, quando se instala o cristianismo. Então muitas conveniências, muitas coisas que eram convenientes, muitos livros foram exclusos, muitos livros permaneceram, outros foram modificados. Não é? É interessante, só para vocês terem uma ideia, o livro do Apocalipse, por exemplo, foi escrito 100 anos da era cristã. Então isso leva a questionar, é algo, de certa forma, muito recente, se a gente for pensar que a vida na Terra começou há 3 bilhões de anos. Então, se nós formos analisar antes dos supostos 7.000 anos em que existe a Bíblia, quer dizer, quantas religiões houveram, né? Quantas crenças,
E hoje são só registros históricos. No entanto, eu diria que o poder financeiro das religiões, e isso é uma realidade, eu não estou falando nada novo aqui, faz com que elas se perpetuem. Né? As pessoas não questionam que, às vezes, aquela mesma que diz que deveria ser feita a reforma agrária, não reparte as suas terras. E a quantia de terras que tem espalhada pelo mundo. Então é um discurso hipócrita. No entanto, as pessoas não questionam isso. Né? Eu diria que caberia a cada um que tem a sua religião buscar conhecer um pouco mais a fundo o começo, as suas raízes, a que interesses foi se delineando aquilo. Né? Eu não estou dizendo que não há coisas maravilhosas em todas elas, e o próprio livro Sociedade do Pensamento Livre faz uso e citações de diversas coisas que garimpamos e que se aplicam bem até nos dias de hoje, como, por exemplo, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.